Olá, gente. Eu me chamo Matheus Trindade, sou produtor cultural com mais de 10 anos de experiência e vamos estar aqui fazendo o módulo de formalização e legislação da trilha empreendedora de cultura. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos estar abordando alguns temas bem legais. Mas antes de começar, vou fazer minha autodescrição, tá bom? Eu sou um homem negro, de mais ou menos aí 30 anos, tô vestindo uma camisa cinza social, uma camisa branca por baixo dessa camisa social. Tem algumas pulseiras, né? Brinco e tô aqui numa mesa com microfone e material disponível para me auxiliar. Então vamos lá, né? A aula de hoje, ela é uma aula bem legal, assim, para gente se profissionalizar, porque fala sobre contratos, né? Contratos que são simples e justos. Nas últimas aulas, a gente bateu muito na tecla da formalização. Na primeira parte, sobre formalização do MEI, do CNPJ, e na segunda parte, sobre seus direitos autorais. E lá no final da aula de direitos autorais, a gente conversou sobre a importância de firmar as provas com assinatura, com documentos. Já fazendo gancho para essa aula, né? Então ali a gente introduz a importância de ter documentos, né? Que atribuam uma veracidade àquilo que a gente tá dizendo, ou seja, uma verdade que garanta que aquilo que a gente está dizendo é verdade. E é mais ou menos por aí que a gente vai seguir para essa aula 3, contratos simples e justos. Essa aula, ela vai abordar segurança e clareza nas relações profissionais, ou seja, como a gente se profissionaliza, como a gente se desenvolve o nosso negócio, torna ele mais profissional, mais formal, e o impacto disso nessas relações que vão sendo construídas. A página de referência é a página 119. A partir daí, todo o material que a gente vai abordar, tá bom? Bom, o que você vai ter pronto ao final dessa aula, né? Vamos para o nosso checklistzinho rápido. Primeira coisa, você vai entender o que é um contrato, qual é a importância desse contrato, como que é o modelo, que tipos de modelo que existem, para que eles servem. A gente vai abordar de maneira bem geral os contratos, tá bom? 2. Sei o que precisa constar num contrato simples, ou seja, quais os itens que devem estar presentes no texto do contrato. Legal? Aprendi a identificar contratos injustos, as pegadinhas, né? Vocês vão entender aí que contrato bom é um contrato que todo mundo consegue entender, né? Que ambas as partes conseguem entender, que não tem palavra difícil, que não tem pegadinha. Isso é um bom contrato, um contrato justo. E o passo 4, montei um modelo básico para o meu trabalho. Ou seja, é preciso ter um modelo básico. E é preciso procurar auxílio jurídico, auxiliar jurídico. É extremamente importante que conforme o seu trabalho vai se desenvolvendo, você vai se profissionalizando, você tenha acesso a profissional de contabilidade, profissional do direito, né, para estar te assessorando ali. É fundamental, gente. Isso diferencia um empreendedor simples de um empreendedor completo, tá bom? E uma frase para lembrar, né? O combinado não sai caro e no papel fica mais seguro. O que que essa frase quer dizer? Contrato não é uma desconfiança. Contrato não é que você desconfia da outra parte. É justamente o fato de você fazer questão de se fazer cumprir o combinado. E quando ele está no papel e assinado, ele fica seguro. Então vamos lá, né? Por que o contrato é importante? Primeira coisa, né? Assim, contrato é um documento que define um acordo entre as duas partes e que garante que o combinado será cumprido. Evita mal-entendidos e protege os envolvidos. Então, assim, tem muita gente que pensa assim: ah, não vou fazer contrato porque eu confio na outra pessoa. Mas às vezes, muitas vezes, na verdade,
as expectativas são diferentes e isso não tá tão claro assim quando a gente faz acordos. Então, quando se coloca no contrato, a gente entende ali, a gente vê qual foi a demanda de uma das partes que a princípio existia na cabeça da pessoa, mas não foi colocada no contrato. Não está ali claro no acordo antes de ser assinado. Quando a gente faz um acordo de boca a boca, normalmente há demandas, expectativas que a gente nem imagina que o outro tem. Entenderam? A diferença do boca a boca para o contrato é isso, porque antes de começar a relação vai estar tudo bem definido ali no papel, com assinatura. Então, o contrato ele é importante porque ele garante que o acordo vai acontecer antes de começar as atividades, sejam elas qual for, e evita mal-entendidos. Atividade um, né? Consta lá na apostila de vocês, uma reflexão. O contrato invisível. Lembre de uma vez que você combinou de boca. O que deu errado? O que deu certo? Então aqui nessa atividade é para vocês refletirem, gente. Qual foi um momento que vocês fizeram um acordo com uma pessoa e esse acordo foi de boca e aí você fez o acordo, você esperava uma coisa, a pessoa esperava outra. Vou dar um exemplo bem prático. Você faz um acordo com alguém para fazer uma obra. E aí você entende que a pessoa tem que pagar logo assim, né, que receber a obra. Mas na cabeça da pessoa, ela vai pagar metade antes, vai pegar a obra, vai ter a obra em mãos e vai pagar a outra parte depois. Só que aí no meio do processo, no meio desse processo, o artesão, a artesã, no caso, a pessoa que está vendendo a obra, precisa da segunda parte do pagamento para concluir a obra, ou seja, dar o retoque final. Olha só, isso era uma coisa que não estava acordada e que apareceu como demanda. Mas isso afeta diretamente o consumidor, que tinha a expectativa de pagar a segunda parte somente quando recebesse a obra final, concluída. Olha como é que as coisas vão mudando, né? Conforme a atividade ali, a execução do serviço, do acordo, vai se dando. É muito comum também que no início da carreira, no início da atividade empreendedora, a gente cometa falhas e erros. E que mesmo assim esses erros, essas falhas, elas decorram de prejuízo, ou seja, elas vão desencadear prejuízo financeiro. É muito comum que os contratantes, né, que vão contratar a gente, né, tenham prejuízo. O contrato garante que, independente do resultado, se você prestou o serviço, ou no caso, se você contratou um serviço, aquilo ali precisa ser pago, foi assinado. Entende? Então, assim, do nosso ponto de vista como empreendedores, o contrato é uma formalização de uma relação. Aí você pode ser tanto o contratante quanto o contratado. Do seu lugar de contratado, ele vai garantir os seus direitos, os direitos que você tem a receber, tudo bonitinho ali, o prazo, a forma de pagamento, o valor. Mas e você como contratante? O contrato vai garantir que o contratado cumpra o que foi acertado, também vai garantir os seus direitos, né? Como contratante. Então vou deixar aqui uma reflexão, tá legal? Na arte, o contrato é o abraço combinado, protege os dois lados. Ou seja, o contrato, gente, ele protege tanto o contratante quanto o contratado. E aí, num outro exemplo, numa outra prática, por exemplo, um contrato de divisão de direitos autorais. A gente gravou uma música, a gente fez uma música, uma pessoa fez o beat, fez a base, a outra escreveu a letra e gravou a voz. Então você tem ali um contrato de divisão de direitos autorais, dizendo que cada um, né, fez, não há necessariamente ali um serviço sendo prestado, o serviço já foi feito, é a música. Mas esse contrato ele é importante porque ele vai definir ali e ambos vão assinar. Então é sempre importante ler os contratos antes de assinar, para garantir que tudo que está colocado ali, todos os itens colocados ali, que você concorda com eles.
O que todo contrato precisa ter? Vamos lá, né? A gente já aprendeu o que é um contrato, a importância, uma aplicação prática, né, de um contrato. Então vamos entender o que que esse contrato ele precisa ter, pelo menos o básico assim, né? Os itens básicos. Lembrando assim também, né, gente, não é uma pretensão desse curso te dar uma aula de direito, não é isso. É uma aula de empreendedorismo. Então você precisa ter a noção básica. E claro, está bem assessorado por um profissional de contabilidade, está bem assessorado por um profissional do direito, advogado. É fundamental para o sucesso do seu negócio. No início, é difícil, nem sempre a pessoa vai ter grana, dinheiro para estar desenvolvendo esse tipo de coisa. Mas com o passar do tempo, conforme aumentar o seu faturamento, a entrada de dinheiro, é fundamental. Tá legal? É fundamental estar trabalhando com auxílio de profissional do direito e profissional da contabilidade. Então vamos aos itens, né, que tem no contrato. Primeira parte, quem? As partes, né? Quem está contratando, quem está sendo contratado, quem são as partes do acordo mútuo, quem são as pessoas. Então, nome completo, CPF, cadastro de pessoa física, ou CNPJ, cadastro nacional de pessoa jurídica, se for o caso de empresas formalizadas, endereço de quem contrata e quem é o contratado. O que, ou seja, o objeto. Descrição detalhada do serviço ou do acordo. Exemplo, show de 60 minutos, oficina para 20 alunos. Então aqui nessa primeira etapa, nessa primeira parte do contrato, vem quem são as partes, eu e o outro, né, no caso você e eu e a outra parte, e o que, né, o que está sendo tratado ali naquele contrato. Existem vários tipos de contrato, gente. Como eu falei, o objetivo dessa aula não é ser uma aula de direito. O objetivo é ser uma aula de empreendedorismo. Então, vamos seguir. Quanto o valor, né? Qual o valor, no caso de um acordo mútuo, qual a tipificação do valor que está sendo dividido, ou seja, 50% para mim, 50% para você, ou no caso de um contrato de prestação de serviço, o valor total a ser pago, a forma de pagamento, se vai ser Pix, se vai ser transferência TED, a data desse pagamento é muito importante, gente, constar esse tipo de informação. Principalmente porque quando envolve dinheiro, não tem essa de amizade. É importante que a gente cresça, amadureça, que quando envolve recurso, quando envolve dinheiro, as pessoas, elas estão ali por conta do dinheiro. Então, é importante que a gente tenha essa maturidade e essa seriedade para lidar, até para respeitar a dignidade humana do outro lado, da mesma forma que você gostaria de ser respeitado desse lado, né? Então, é isso. A forma, quem, o que, o quanto, como que vai pagar isso? O quando, ou seja, o tempo ali, o prazo, né? A data, o horário de início e fim do serviço, ou do acordo, sendo um acordo, né, mútuo. Ou seja, por exemplo, no exemplo que a gente tratou, né, da divisão de direitos autorais da música, por quanto tempo que esse acordo vai prevalecer? Pode ser ad eterno nesse exemplo, mas falando de prestação de serviço, quando que esse serviço começa e quando esse serviço termina, até para que você esteja protegido, por exemplo, no lugar de contratante, sobre o prazo de entrega desse serviço, né? Não dá para simplesmente a gente contratar alguém para fazer uma obra dentro da nossa casa, a gente precisando morar na casa e a pessoa não termina a casa, né? Tem que ter um prazo. A mesma coisa, assim, um serviço que é fundamental para a existência do seu negócio, para acontecer aquele seu negócio. Então, essa pessoa tem que cumprir prazo. Então, é fundamental constar essa informação no contrato. As assinaturas. Eu já falei sobre isso, né, na aula 2, na aula de direitos autorais, mas vou falar um pouco mais agora. O gov.br disponibiliza um serviço de assinatura online, o assinador.iti. E é um dos serviços gratuitos do gov.br, tá, gente? Então, esses contratos padrão que podem ser assinados para prestação de serviços, para acordos mútuos, vocês podem estar assinando via gov.br. Olha que legal. Você na sua casa e a pessoa da casa dela.
E isso é muito tranquilo de ser feito, tá? Só precisa das informações pessoais lá no site do gov.br. Mas é isso, assinaturas são importantes, aí tem o obrigatório de um contrato. E a regra de ouro, né? Que eu já falei antes, mas vou repetir aqui para vocês. Um bom contrato é aquele que qualquer pessoa consegue entender. Ou seja, um bom contrato é um contrato que tem cláusulas simples e objetivas, né? As linhas, né? São linhas simples e objetivas. Não consta palavras de difícil entendimento sem explicação. Então, se é necessário usar uma palavra técnica específica, é importante que essa palavra técnica específica seja definida. É importante que não seja um contrato genérico, no sentido de não definir objeto, as coisas com clareza. É importante que tudo ali esteja definido com clareza, com objetividade, com detalhamento. Tá bom? Essa é a nossa regra de ouro e vai garantir que esses contratos que vocês vão trabalhar sejam claros, objetivos, diretos e que os acordos firmados sejam cumpridos, porque aí ambas as partes conseguem entender seus direitos e responsabilidades a partir dessa regra de ouro. Bom, chegamos então numa parte da aula que eu considero fundamental. Porque até aqui eu estou abordando o contrato como você sendo contratado ou contratante. Né? Até porque sendo empreendedor você pode contratar um serviço como pode ser contratado. Mas agora a gente vai abordar você como contratado, ou seja, a importância dessa aula sobre contratos na sua entrada de dinheiro, no seu faturamento, nas entradas de dinheiro, de recurso. Então, assim, uma das coisas que é fundamental é o cuidado com armadilhas. Sempre leia o contrato antes de assinar. E aí eu vou falar aqui alguns sinais de perigo, né? A geração de vocês fala muito sobre red flags, né? A gente fala muito sobre red flags de relacionamento, não sei o quê. Então, eu vou trazer aqui algumas red flags sobre contratos, ou seja, partes de contratos que a gente sempre tem que estar com atenção e ligar o sinalzinho de alerta quando identificar em um contrato que a gente for assinar, que a gente for prestar serviço. Primeira coisa, um contrato que tira sua autoria ou impede o uso da obra. Vamos para um exemplo. Você escreveu uma música muito boa, muito legal, um pagode muito legal e tal, e vem um artista e fala, olha, quero comprar essa música de você. Aí você fala, não quero vender a música não, mas você pode gravar, você me paga um dinheiro, aí você grava, conforme a música for dando dinheiro, você me paga direitos autorais, tá? E aí tá lá no contrato que, apesar dessa pessoa te pagar um valor para o uso da música, você fica impedido de usar a música. Aí você recebe a oportunidade de gravar a música em outro estúdio. E aí não pode, porque você assinou um contrato te impedindo de usar a sua própria obra. Mesmo sendo um contrato onde você está recebendo dinheiro. Pode ser vantajoso. Mas você foi impedido de usar a sua obra. Então essa é a primeira red flag. Né? Contratos que mexem com a sua autoria, com o seu direito autoral, né? Que impedem o uso daquilo que você criou. Nunca são positivos, nunca são legais. Sempre dá para a gente rever essas cláusulas desses contratos. Cláusula: a empresa pode mudar as regras a qualquer momento. Essa é uma cláusula complicada, tá, gente? E é bem comum que tenha em contrato de prestação de serviço, de que as regras podem mudar após a assinatura do contrato. É sempre importante que nesse diálogo seja colocado ali quais regras, em que circunstâncias, o que é uma circunstância de motivo de força maior, porque também tem essa cláusula em contrato, né, que as regras podem mudar, inclusive o contrato pode ser cancelado, suspenso por
força maior. Mas o que seria essa força maior? Vamos definir melhor esse objeto, vamos definir melhor quais regras que podem mudar, quais regras não podem mudar. Fundamental essa atenção. Essa é uma red flag. Tem essa cláusula? Fica atento, porque isso pode dar problema. A regra pode mudar. Então, o acordo, mesmo depois de assinado, pode não estar seguro. Ele pode mudar lá na frente. Terceira red flag. Não define prazo de pagamento. Paga quando der. É muito raro que um contrato ele não tenha prazo de pagamento. Aí eu já deixo uma ideia para vocês como contratantes. Vocês têm que ter prazo para pagar as pessoas. Não existe isso. Eu vou contratar alguém e não tem prazo para pagar essa pessoa. Não existe isso. Tem que ter prazo. Mas aí vamos continuar trabalhando na ideia de vocês como contratados, né? Todo contrato precisa ter bem colocado as condições de pagamento. Ou seja, eu vou fazer X coisa e vou receber X valor em X forma. Ou seja, então eu vou prestar um serviço de 2 meses e a pessoa vai me pagar 50% antes e 50% depois. Isso está colocado no contrato, entendeu? E assinado antes da prestação do serviço. É fundamental, gente. Primeiro porque a gente pode cobrar mesmo. A pessoa, ó, tá no contrato, tem que pagar até tal data e tal. É dessa forma. Mas também é importante para resguardar ambas as partes. Então, assim, você como contratado, como contratada, você está vendo ali que tem um prazo, você está vendo ali que você tem que entregar um determinado serviço e que o contratante vai ter até determinada data para te pagar. Bom, então você pode pensar o seguinte, olha, eu preciso entregar isso aqui e fazer isso aqui acontecer porque o contratante vai precisar desse material pronto para dar encaminhamento no meu pagamento. Olha como é que é interessante de estar acordado no contrato. Justamente porque o combinado não sai caro. E ainda dá para a gente prever, ter previsibilidade para qualquer tipo de problema ou imprevisto. Quarta red flag, última, mas não menos importante. Uso de palavras difíceis sem explicar. Então o que acontece? Um bom contrato, como eu falei, ele tem palavras que são de fácil entendimento. Não é uma linguagem simples. Você não está falando com o seu colega. É um ambiente formal, o contrato é um documento formal, então claro que vai haver ali palavras que talvez uma ou outra pessoa não vá conseguir entender. É normal que haja palavras técnicas, mas o uso de palavras difíceis sem explicar é uma red flag, sim. Porque se há uma frase, uma palavra, um contexto de difícil entendimento, tá tudo bem colocar o contexto logo depois, explicar logo depois. Ó, X coisa é tal processo. E tal processo é dessa forma, por conta disso, e vai precisar daquilo, entendeu? Não tem problema nenhum de desenvolver no parágrafo seguinte aquela palavra difícil. Então, se não tem esse desenvolvimento, se tem palavras difíceis sem explicação, red flag. Pode ter certeza que é uma questão, é um problema para você lidar. E claro, sempre com muita maturidade, leia antes de assinar, tenha atenção a esses sinais de perigo, né, essas red flags, e converse com a pessoa, conversa com o outro lado, nesse caso aqui, né, do estudo de caso, das red flags. São vocês como contratados e contratadas, conversa com o contratante, fala, olha, eu não entendi essa palavra, manda para sua advogada, manda pro contador, para a contadora, sempre importante, tá legal? Aí vamos lá, estudo de caso, a história do Pedro Lima. O erro, o Pedro, ele assinou sem ler um contrato com uma gravadora e produtora. Então aqui no exemplo, lá que consta na apostila de vocês, Pedro é um artista, um cantor, um músico. E ele escreve música. E ele assinou um contrato com uma gravadora. A consequência, ele perdeu o direito de tocar suas próprias músicas em eventos. Cedeu os direitos autorais para sempre. A lição, contrato bom é contrato claro. Reflexão, o que muda com o nosso contrato, com o contrato? Então vamos explorar aqui, né, esse estudo de caso. O Pedro, ele era um artista, ele
escrevia, gravou a música, ele deu mole, não leu o contrato e estava escrito ali que ele cedia os direitos autorais e que ele não poderia usar os direitos autorais dele em outras oportunidades. Então aqui, ó, veja, o problema não está no ganho financeiro ao ele ceder os direitos autorais dele, o problema está no contrato que foi feito de maneira inadequada, cedendo direitos autorais para sempre, em primeiro lugar. Isso não é legal. Em segundo lugar, porque impedia ele de tocar suas próprias músicas. Bem dentro dos exemplos que a gente foi trabalhando ao longo da aula, né? Então, assim, a grande lição que a gente pode trazer aqui é essa. Desconfie se o contrato não for justo, não for transparente, não for claro. E tenha em mente, né, que um contrato vai resguardar ambas as partes. Então, respondendo aqui a reflexão, o que muda com o contrato? Garantia, segurança e proteção. Vou repetir em 3 palavrinhas mágicas. Garantia, segurança e proteção. Ele vai garantir que o combinado vai ser cumprido, ele vai te dar proteção, proteger os seus direitos, o direito de receber depois da entrega, ele vai dar segurança porque o acordo vai estar feito, combinado antes de tudo começar e todo mundo de acordo. E com prova de que ambas as partes estavam de acordo, porque consta a assinatura de ambas as partes antes de começar a atividade ou as atividades do acordo. Então vamos lá, né? Um modelo de contrato simples. Lembrando, tá, gente? É fundamental que todo contrato seja reeditado, seja ali auxiliado, coordenado, né, por profissionais do direito, assim como contabilidade, a questão do contador, da contadora. Como uma aula de empreendedorismo, nós vamos introduzir aqui o que é o modelo de contrato simples. A minuta, você pode copiar e colar aí para você ir estudando, para você fazer o seu primeiro acordo com o seu primeiro cliente. Item 1, entre nome do contratante e nome da contratada. No seu caso, seu nome, nome de quem você está contratando, ou o nome de quem está te contratando e o seu nome. CPF, se for o caso de pessoa física, CNPJ, se for o caso de uma empresa. Item 2, objeto, descrever o serviço, ou seja, aqui no objeto, no item 2, vocês vão dizer exatamente qual é o serviço, o que está sendo acordado ali, qual é o acordo mútuo. Então, é divisão de direitos autorais de uma música, que um gravou e o outro fez o beat? Beleza, então o objeto é a divisão dos direitos autorais. Não, o objeto é a prestação de serviço. Então, eu quero um contrato mostrando aqui que você prestou serviço para mim de produção de beat, que a música, o beat e a letra são minhas. Então, tem ali um contrato de prestação de serviço dizendo que teve o serviço de prestação de produção do beat e, bom, agora é tudo meu. Ou então, não, eu quero um serviço de tecnologia, de manutenção do meu computador, porque a minha empresa está precisando, o meu negócio, eu trabalho muito com computador. Então tem ali um contrato. Objeto, manutenção de hardware e software do computador tal. Valores, item 3. O valor pago via a forma de pagamento no dia, a data. Então vai vir assim, R$ 500 pago via Pix ou transferência bancária ou cheque ou em dinheiro no dia tal, vencimento até o dia 5. Aí falando do exemplo que a gente seguiu aqui ao longo da aula, né? Cessão de direitos autorais. Então, eu tô num exemplo ali, né? O artista está cedendo o direito autoral para uma gravadora, a gravadora tem direito a explorar aquela obra de maneira comercial e no item 3 vai colocar até o final, até o dia 10 de cada mês, deve ser pago via Pix ou transferência bancária o valor X para aquela pessoa, ou porcentagem também. Falando de um serviço, então vai vir o valor de R$ 500 via Pix até 5 dias depois da prestação do serviço. Nesse exemplo do computador,
do serviço de manutenção do computador tal. O prazo. Não confundir, gente, o prazo com o prazo de pagamento com o prazo de prestação do serviço. No valor, você vai colocar ali, no dia, na data tal, o prazo do pagamento. Aqui, quando a gente fala prazo, falando do prazo da prestação do serviço. Então, o serviço será realizado entre a data tal e a data tal. Todo mundo... Gente, a vida é organizada no cronograma. Entendeu? A vida é organizada no tempo. Então, organizar as entregas no tempo faz parte da vida humana. Então, tem que vir no contrato. Prazo. Quando que esse serviço vai acontecer? Por quanto tempo esse contrato ele permanece justo? Ok. Ele permanece ativo. Quinto item. Local e data. Cidade. A cidade onde vocês estão assinando. Dia, mês e ano. E o item 6, não menos importante, as assinaturas. Como eu já falei, tem agora o serviço do GovBR, o assinador.iti, no qual vocês podem estar assinando documentos à distância. Então, você assina online, manda para a pessoa assina e te devolve com as duas assinaturas. Olha só que legal. Assinatura online. Todo mundo dentro da sua casa e acontece a assinatura do contrato. Vamos para a frase para lembrar, né? Contrato não é desconfiança, é respeito pelo que foi combinado. Eu já falei sobre isso, né? É bem comum que as pessoas, elas, no início da carreira, no início do negócio, elas, como é que eu vou dizer? Tendam a enxergar o contrato como um sinônimo de desconfiança, ou seja, acho que aquela pessoa ali ela não vai cumprir o acordo, ou pior, achar que porque confia na pessoa não precisa de contrato. Ambas as visões estão equivocadas. Contrato não é desconfiança, contrato é respeito pelo que foi combinado. E aí a gente vai explorar aqui agora uma conversa mais tranquila. Esses dois exemplos que eu dei, né? No caso, a situação onde a pessoa acha que o outro lado não vai cumprir e por isso precisa de um contrato, e a situação onde a pessoa acha que o outro lado vai cumprir e não precisa de um contrato. Por que eu deixei para o final e para falar de maneira aberta sobre isso? Para a gente ter uma noção da dimensão humana que são os entendimentos, o diálogo, a comunicação. A gente tem problema com a nossa mãe em casa, com nossos irmãos, problema de comunicação, problema com o namorado, namorada não vai ter com o contratante, com o contratado. Claro que vai ter. Às vezes uma coisa que significa, uma palavra que significa uma coisa para você, não significa a mesma coisa para o outro lado. Então vamos lá. Primeiro erro, né? Achar que o outro lado não vai cumprir o acordo e achar que só o contrato resolve. Primeiro, gente, contrato não vai obrigar uma pessoa mau caráter, uma pessoa desonesta, a ser honesta. Não é porque está assinado que a pessoa vai cumprir porque está simplesmente assinado. Não é exatamente isso. Então, assim, para além do contrato, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está fazendo acordo. Porque, inclusive, o contrato pode ser injusto. Então, antes do contrato, tem a seleção dos nossos acordos, das pessoas que a gente tem em volta da gente. Então, assim, se o outro lado for, por exemplo, uma empresa que quer tirar vantagem injusta do direito autoral de uma obra sua, o contrato só está consolidando ali com a assinatura um acordo injusto. Então, antes de tudo, é importante ter acordos justos e trabalhar com pessoas honestas. Isso aí é fundamental e antecede ao contrato. Agora vamos para o segundo exemplo. O exemplo onde você acha que está lidando com uma pessoa muito honesta, com uma empresa muito honesta, e por isso acha que não precisa de contrato. Tá tão errado quanto o primeiro exemplo. Por quê, gente? Independente da honestidade das pessoas, as coisas mudam, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Então, no desenvolvimento das atividades do serviço,
tanto você como prestador de serviço, como contratante, as condições, as circunstâncias podem mudar. A conversa que você tem com alguém pode incluir palavras ambíguas, que a gente diz, né? Palavras que podem significar mais de uma coisa. Então, por exemplo, você pode falar, não, tranquilo, eu vou te pagar rápido. Eu vou te pagar logo. E aí a pessoa pode entender, pô, ele vai me pagar rápido, ele vai me pagar logo, semana que vem. Só que para você, demorado é daqui a 1 ano. Rápido é daqui a 3 meses. Olha só, a gente está falando de uma mesma frase. Eu vou te pagar rápido, eu vou te pagar logo. Só que para uma pessoa, rápido e logo é daqui a 1 semana. Para outra, rápido e logo é daqui a 3 meses. Se a gente não coloca isso num contrato, tá havendo ali um ruído na comunicação. O contrato ele evitaria esse ruído, porque lá na hora do contrato a gente ia ter que colocar não, prazo para o pagamento. Ah, então rápido para você é 3 meses, entendi. Olha, rápido para mim não é 3 meses, rápido para mim é 1 semana. A gente consegue fechar esse pagamento em 1 mês? Ah, não consegue. Olha só a diferença. A partir do momento que colocou o contrato na história, um erro de comunicação, um ruído de comunicação foi resolvido, porque em algum momento ia ter que colocar aquela informação no contrato. Por que eu decidi trabalhar isso, né, com vocês, esses 2 exemplos? Para mostrar que ambos os lados contêm erros. Então, qual é o lado certo? Qual é o melhor lado? Qual é o lado ideal? O lado certo é o lado que compreende, entende a humanidade dos processos. O fato de que somos todos humanos, nós erramos, nós mudamos, as circunstâncias mudam. Aí você faz um acordo com uma pessoa, pô, cara, eu tô precisando de uma obra aqui no meu quarto, pô, vem aqui no dia 26 e tal, 27, 28. Aí cai um toró danado, uma chuva danada, a pessoa não consegue chegar para trabalhar. Isso é desonestidade? Não. Isso é a circunstância da vida impondo ali uma dificuldade intransponível. Ou seja, uma adversidade que não foi possível de ser superada. É bem diferente de ser desonesto. E por isso a importância do contrato. Lá no contrato vai dizer, olha, a gente tem um prazo. Então vamos, pô, não deu para fazer esses dias aqui porque choveu bastante. Então a gente vai aumentar esse prazo. Então é isso, gente. O lado certo, eu dei 2 exemplos, né? 2 lados que ambos estavam equivocados. Um lado em que a pessoa acha que o contrato é o suficiente para garantir que o outro seja honesto e não. Manter ao seu lado pessoas éticas e honestas antecede o contrato. E um lado aonde uma pessoa acha que por lidar com uma pessoa honesta não precisa do contrato. Pelo contrário, precisa. O contrato é fundamental, é importante. E aí desse lado é o lado que a gente está aprendendo a ser ético, aprendendo a ser correto. É o lado de lidar com pessoas honestas, corretas, e por isso fazer contrato, para dirimir, diminuir, reduzir o máximo de maus entendimentos possível, para a gente ter o menor número de maus entendimentos possível. Vamos caminhando aqui para o encerramento da aula, né? Mais uma aula, aula 3. Daqui a pouco a gente vai voltar com a aula 4 e eu vou fazer aqui uma revisão e um gancho, tá? Hoje nós mergulhamos no universo da formalização de negócios, os contratos e suas garantias. Ou seja, a gente viu como ter um negócio formalizado, um serviço formalizado, com um contrato ali, vai garantir segurança para ambas as partes. Não é uma desconfiança. É bom e importante para ambas as partes. Agora um gancho para a próxima aula. Além dos contratos, que outros documentos precisamos para ser mais profissionais? Alguém saberia dizer? Bom, para sair do papel, para uma ideia sair do papel e ir para a rua ganhar o mundo, a gente vai precisar de licenças e alvarás, né? E é esse o tema da aula que vem, dessa próxima aula após o intervalo. Então, muito obrigado, gente, por permanecer até esse momento. Agradeço a presença de todos e todas. A gente vai dar um intervalo agora e volta daqui a pouco, tá bom? Vamos nessa próxima aula falar de licenças e alvarás, como fazer a nossa ideia sair da nossa cabeça e ir para o mundo, ir para a rua, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.
Olá, gente. Voltamos agora com a aula 4. A gente vai continuar, né, o módulo de legislação e formalização com o tema licenças, alvarás e uso do espaço público. Bom, é a partir da página 124 da apostila de vocês. E basicamente o que a gente vai trabalhar nessa aula é como tirar o seu evento do papel e ocupar a cidade com segurança. Essa aula é legal, é interessante para quem é produtor de eventos, né, para quem trabalha com eventos, com arte, mas a diversidade é muito grande, né, no empreendedorismo da economia criativa. E os eventos eles servem como uma ativação de marca, como atração de público. Então essa aula pode ser útil até mesmo para você que não trabalha exatamente com eventos, que tem outro tipo de empreendimento, outro tipo de negócio na área da cultura, tá legal? Bom, então vamos lá, né? O que você vai ter no final dessa aula? Vamos para esse checklist rápido. Vocês vão entender o que são licenças e alvarás, para que servem esses documentos. Vocês vão entender quando é obrigatório pedir essas autorizações e que tipo de autorização. Vão aprender como solicitar na prefeitura, no corpo de bombeiros, o aviso na polícia militar. E ao final tem uma atividade, né, lá na apostila de vocês, que é para vocês montarem um roteiro básico, né, para legalizar o evento. E aí, começando com uma frase bem legal para vocês lembrarem, né? Quem planeja com respeito é bem-vindo em qualquer espaço. Então, assim, o que isso quer dizer? É que todo evento ele precisa de planejamento, isso é fato. Planejamento é talvez a palavra mais dita aqui nas nossas aulas, né? Mas para a gente falar de legalização de eventos, é muito importante todo planejamento pressupõe antecedência. Mas por se tratar de órgãos externos, no caso pessoas, atividades de terceiros,
é fundamental que a gente tenha antecedência para garantir, né, a execução adequada, a garantia das autorizações, tempo hábil para essas instituições autorizarem, ok? Então vamos começar. Bom, primeiro, a gente precisa entender por que é necessário esse tipo de autorização, né? Muitas vezes as pessoas acham que um evento simples, ele não vai ter a necessidade de ser autorizado, legalizado, porque vai dar pouca gente. E de fato, existe a lei do artista de rua que autoriza alguns tipos de evento, alguns tipos de atividade cultural para até 100 pessoas, num contexto específico. Não vou entrar nesse mérito hoje, mas é legal de falar que todo evento ele pode vir a ter muita gente, pode vir a ser um sucesso o seu evento. E esse tipo de autorização vai te dar garantias e condições para que esse sucesso venha. E caso venha, não haja nenhum imprevisto. Mas para entender de verdade a importância da legalização e autorização de eventos, existem esses pilares, né? São três: segurança, legalidade e credibilidade. A gente vai passear um pouquinho por eles nesse momento, né? Abordando primeiro a questão da segurança. Garantir que a estrutura não vai cair e que tenha saída de emergência. Então aqui a gente está falando de segurança do público, das pessoas que vão estar trabalhando. E aí, como eu falei, né, muita gente vai fazer um evento ali muito simples, que não exige grande estrutura e acredita que não vai precisar legalizar, autorizar o evento. Mas é legal da gente pensar grande, é legal da gente pensar na possibilidade do sucesso e investir para isso acontecer, né? Eu acho que não existe exatamente sorte. Existe o acaso, a oportunidade e o preparo, né? No acaso surge a oportunidade, mas a oportunidade sem preparo não resulta em sorte. Então é como se sorte fosse o acaso da oportunidade com um pouquinho de preparo, né? Muito preparo, né? Em alguns casos. E a gente está preparado para realizar eventos com autorização, eventos legalizados. É importante para garantir a segurança do evento, a segurança da sua empresa também, no sentido de que você contrata pessoas, vão ter pessoas trabalhando lá, né? Então garantir a segurança dos fornecedores de serviços. Quando a gente fala de uma estrutura mais complexa, vão ter diversas autorizações que são necessárias e que a gente vai abordar ao longo da aula. Mas falando de eventos de pequeno porte, e principalmente para os empreendedores e empreendedoras que vão fazer eventos como ativação de marca, como ação de marketing, que não vão exigir estruturas muito complexas, é extremamente importante que tenha saída de emergência, porque acidentes podem acontecer. E tem muita gente que compreende que é importante, mas acha que é muito difícil. Não é. Ao longo dessa aula, a gente vai abordar, né, como fazer a legalização e como conseguir essas autorizações. Então, mesmo para vocês que vão fazer eventos menores, eventos mais simples, sem grande nível de estrutura, é importante essa aula, é importante a autorização, as legalizações de eventos. O segundo aspecto que é importante, né, o segundo pilar, é a legalidade. Então, assim, quando a gente faz um evento sem autorização, é passível de tomar multas. Então, por isso que está escrito aqui, né? O segundo pilar, legalidade, evitar multas, apreensão de equipamentos e fechamento do evento. Além das multas, pode ocorrer, de fato, né, o encerramento forçado do evento. Isso acontece porque a prefeitura, o governo do estado, os órgãos competentes têm essa autorização, né, têm essa autoridade, melhor falando, de encerrar um evento que não tem ali autorização para estar acontecendo. E aí pode ocorrer de diversos órgãos intervirem em eventos, né? Eu não vou entrar no mérito exatamente agora, porque a gente vai abordar isso mais para frente, cada órgão e o que cada órgão toma conta. O terceiro pilar,
credibilidade. Então, o evento legalizado, ele atrai patrocínios, ele atrai empresas sérias, marcas sérias. A credibilidade, ela traz oportunidades. Então, um evento legalizado, um evento com autorização, com tudo ok, tudo certinho, é um evento que vai ter mais oportunidades financeiras mesmo. Até mesmo um evento de ativação de marca para empreendedores de outras áreas que não de eventos. E você tendo autorizações, você sabendo trabalhar dessa maneira profissional, a chance de atrair fornecedores qualificados aumenta, né? E aí tem uma questão que é isso, né? As pessoas que trabalham de maneira irregular tendem a trabalhar com fornecedores que trabalham de maneira irregular. As pessoas que trabalham de maneira profissional, com autorizações, legalização, vão tender a trabalhar com profissionais, prestadores de serviços, fornecedores, com esse tipo de compromisso, né, de cidadania também. Então, quando é obrigatório, né? Quando se faz obrigatório? Quando você vai usar espaços públicos, ruas, praças, a gente fala muito de fechar a rua, né? É bem legal, assim, sempre tem muito evento, assim, e é uma oportunidade de lazer para a nossa comunidade. Então, a gente dominar esse tipo de conhecimento é uma forma também de garantir lazer, cultura, arte, entretenimento para a nossa comunidade. Eventos com som alto, com estrutura de palco, e aí você precisa de diferentes autorizações, né? Autorização de RT para a questão da estrutura, autorização ambiental para fazer eventos com som alto, com poluição. Você precisa ter autorização quando vai ocorrer venda de alimentos e bebidas. Aí tem uma questão sanitária envolvida, né? Vigilância sanitária. E quando vai haver grande aglomeração de público. Eu deixei essa para último, para falar sobre isso por último, para retornar lá no início da aula, né? Eu falei o seguinte: às vezes a pessoa acha que não precisa aprender isso porque faz eventos muito pequenos ou porque o evento é uma ação acessória, é um acessório para a atividade principal, é uma atividade secundária. Mas é importante a gente trabalhar com a possibilidade de aglomeração. As pessoas, elas gostam muito e valorizam muito cultura, arte, evento no Brasil. Então a gente faz um evento sem pretensões ou sem grandes pretensões, espera 50 pessoas e vem 200. Pode acontecer. Estejam preparados e preparadas para esse tipo de coisa acontecer. Sabe? Sucesso é isso. É o acaso da oportunidade junto com o preparo. Se você tiver preparado, preparada, tiver autorização, o evento tiver legalizado, sendo um sucesso, melhor ainda, né? Agora vamos fazer um mapa, né? Um mapa mental. Um mapa dos órgãos públicos, né? Quem que faz o quê? E aí vamos trabalhar com um evento fictício, né? Um evento local, com artistas locais, com alguma atração relevante, algum artista relevante, fechando uma rua na comunidade, montando um palco, né? Então vai ter um palco ali, fechamos a rua, vai ter um palco, vai ter um sistema de som. A gente vai trabalhar com esse exemplo, com essa possibilidade, para entender esse mapa dos órgãos públicos. O primeiro é a prefeitura. Na subprefeitura, vocês vão conseguir autorização para o uso do solo, do local. E aí, como a gente vai fechar a rua, nesse exemplo fictício, é importante pegar o NADOPO da subprefeitura da sua localidade. Aí tem subprefeitura em diversas zonais, né, do Rio de Janeiro. Quem estiver assistindo do Rio de Janeiro. Lembrando, gente, eu sou do Rio de Janeiro, então é legal falar também nesse momento que esse mapa e essa aula que eu preparei vem também do meu repertório como produtor aqui do Rio de Janeiro. Em outros estados, pode ser que seja bem diferente. Então, como o canal é aberto e o conteúdo é aberto, fica essa ressalva. A prefeitura vai autorizar você a usar o solo, né, o local. E aí você vai se dirigir até a subprefeitura da sua região e vai solicitar um documento chamado NADOPO. Ali você vai ter que
preencher alguns formulários, vai ter que levar documentação. E chegando lá, você vai entregar esse formulário preenchido e a autorização, ela costuma demorar, tá, gente? Não é assim. Essas autorizações, elas não acontecem assim de repente. É preciso passar por uma análise, um processo. Então, eu recomendo 45 dias, 50 dias de antecedência, começar a agitar cada um desses documentos, tá legal? De preferência até antes de fazer a divulgação. É legal também, se puder, né, se for o caso, contratar alguém que já tem experiência na área para fazer isso. É importante. Você vai adquirir experiência, profissionalismo com alguém que já domine, tá legal? Mas é completamente possível fazer por conta própria e eu vou estar ensinando aqui. O segundo órgão que eu vou abordar é a Secretaria do Meio Ambiente. Todo evento gera resíduo. Resíduo, o que é resíduo? Lixo em geral, né? Resíduo. A gente não fala mais lixo, né? A gente fala resíduo, né? Por uma questão de sustentabilidade. Então, todo evento ele gera resíduo. Então, é uma poluição, né? Aí, só que o evento, esse exemplo que a gente está trabalhando, que fechamos a rua, vai ter palco, show, ele também vai ter uma poluição sonora. E dependendo do ambiente que você vai fazer, não pode ter esse tipo de poluição, principalmente em área de reserva ambiental. É bem delicado fazer evento com som alto próximo à reserva ambiental, gente. A gente não imagina isso, porque viver no centro da cidade, viver em área urbana, é viver com o som da cidade estridente e tudo é muito alto, som de buzina, de carro o tempo todo, mas em determinadas áreas da cidade, determinadas regiões, não pode ter som alto, porque é considerado poluição sonora e afeta a vida do meio ambiente, tá, gente? Afeta os animais. E por isso que é preciso ter essa autorização. Além disso, o evento gera resíduo, né? E esse resíduo ele precisa ser tratado de maneira responsável. Por isso é importante esse diálogo, essa proximidade com a Secretaria do Meio Ambiente. O Corpo de Bombeiros, né? A gente associa o Corpo de Bombeiros a apagar fogo, a incêndio, né? A gente imagina isso. Só que o Corpo de Bombeiros ele tem outras funções, tá, gente? O Corpo de Bombeiros não apaga só incêndio, não. Uma dessas funções é a vistoria de estruturas. E é legal também pensar aí a questão da segurança. Todo evento precisa, gente, de segurança interno, privado e profissional bombeiro, né? Imagina a situação dentro desse exemplo que a gente está trabalhando, né? Uma pessoa passa mal. E aí, poxa, meu evento só ia dar 100 pessoas e eu não imaginava que ia dar um problema, mas deu, né? Aí a pessoa passou mal. Aí daí que você leva a pessoa para o hospital, pode acontecer alguma coisa mais grave. Então, um profissional desse tipo, presente no evento, ele garante, por exemplo, primeiros socorros, né? E primeiros socorros são fundamentais para a garantia da vida, né? Assim, uma pessoa que está passando por uma questão, como por exemplo está passando mal, ela tendo acesso a primeiros socorros aumenta significativamente a chance dela ficar bem depois, dela reduz a quantidade de sequelas, a possibilidade de sequelas. Então é fundamental a presença de seguranças e bombeiro, tá? Para além disso, o Corpo de Bombeiros, você pode contratar, tá, gente? Existem empresas que trabalham com segurança, que trabalham com toda essa parte de segurança de evento e elas fornecem material humano, né? No caso, bombeiro e seguranças, tá legal? Vocês podem contratar empresas para fazerem isso. Sobre o Corpo de Bombeiros em si, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros. Eles vão fazer a vistoria de estruturas. Então, no exemplo que a gente está trabalhando, eles vão vistoriar a estrutura de palco para garantir que ninguém vai cair, vistoriar as tendas, se há extintores no local. É importante ter extintor, gente. Evento, a gente usa material de alta voltagem, equipamento de som, não é ligado numa tomada como a da nossa casa, sabe? Em alguns casos, em alguns tipos de evento, principalmente na rua, né? Se trabalha com geradores, então é importante pensar essa questão da segurança. E aí o Corpo de Bombeiros vai fazer a vistoria de todas essas estruturas, tá? E verificar as saídas de emergência. Todo evento precisa ter saída de emergência.
É preciso pensar vãos que sejam maiores que 80 centímetros. É importante pensar isso porque quando as pessoas elas estão nervosas ou elas estão com medo, tendem a agir de maneira irracional. Então, se precaver é entender que as pessoas desesperadas, com medo em alguma situação extrema, podem agir de maneira irracional. É por isso que é preciso ter saída de emergência, é por isso que precisa ter corredor de fuga, tá legal? Vigilância sanitária. Havendo venda de comida e bebida, é importante ter licença da vigilância sanitária. Alguns tipos de negócios vão utilizar, inclusive, gás, né? É o caso, por exemplo, de um negócio que vai usar uma chapa. E aí, gente, é bem delicado falar isso, mas é perigoso. Assim, como um jovem de periferia, um dia eu já vi em várias oportunidades, na verdade, um dia não, né? Em várias oportunidades, situações que poderiam colocar a vida de uma pessoa em risco. É, por exemplo, quando você tem uma fila muito grande, pessoas aglomeradas e botijão exposto, isso é perigoso demais. E aí o que acontece? Por que é importante esse diálogo, inclusive, da vigilância sanitária com a vistoria de estruturas? Porque um empreendimento, negócio que vai estar no evento, ou você mesmo, se estiver fornecendo comida, precisa garantir segurança alimentar, precisa garantir a limpeza do ambiente, o fornecimento de comida, no caso, ter bons fornecedores, garantir que os insumos, ou seja, o material usado, está em dia, está dentro da validade, mas para além disso, é preciso garantir a segurança das pessoas. Quando envolve gás, envolve risco, perigo e risco de vida, sabe? Então, por isso que é importante a vistoria de estruturas e, no caso, a vigilância sanitária. E aí eu estou trazendo esse paralelo dentro do exemplo, né? O exemplo que a gente está trabalhando é um evento na rua, um show na rua, com essa intersecção, né? Com alimentos e tudo mais. É legal pensar isso e ter atenção a isso, né? Porque as pessoas podem, como eu falei, de maneira irracional, se comportar de maneira irracional, por devido a algum problema, alguma questão no palco. Então, esse tipo de material exposto, como é o caso de gás de cozinha, pode colocar em risco a segurança do evento e, por consequência, das pessoas. Da Polícia Militar. É legal, assim, a gente pensar que segurança ela é integral. Ela é externa ao evento e interna do evento. Então, você tem que ter a sua segurança dentro do evento, claro, mas também é importante ter segurança no entorno do evento. E tem uma outra questão também, gente, que no Brasil, e falando aqui de eventos do Rio de Janeiro, é obrigatório emitir um ofício informando do evento para a Polícia Militar. E esse ofício, ele vai garantir ali o entorno, a volta para casa das pessoas. Então, assim, o evento não é só o que está acontecendo ali, né? Não é só o que está acontecendo ali. Tem todo o entorno em volta que é parte da sua responsabilidade. Por último, mas não menos importante, o ECAD, o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais. Quando a gente toca música em um evento, quando a gente expõe essa música de maneira pública, nós somos obrigados a pagar direitos autorais pelas músicas tocadas. A gente falou de direitos autorais nas aulas anteriores, mas os nossos direitos autorais, né? Aqui a gente está falando de direitos autorais de terceiros, de outras pessoas. E aí usar para fins comerciais, para fins públicos, no caso aqui a gente está fazendo um evento, vai ter um faturamento, vai ser na rua, vai ser aberto ao público, a gente tem que pagar uma taxa ao ECAD, uma taxa de direitos autorais. E essa taxa ela não é muito cara não, sabe? As pessoas têm muito preconceito com o ECAD, acham que não é importante, mas é extremamente importante até para garantir o direito das outras pessoas, né?
E aí agora a gente vai para um estudo de caso que está presente na apostila de vocês. Vocês vão poder acompanhar esse mesmo estudo de caso lá na apostila e vamos aprender, né? O segredo, né, para pedir essas autorizações. Como eu falei antes, o segredo principal é a antecedência. Não tem mistério. Antecedência, no mínimo 30 a 45 dias antes. E aí, normalmente, esse período, ele parece que é muita coisa, mas passa voando. Lembra do último evento que você foi, que você ficou muito ansioso, ansiosa pra ir, né? A gente vê a divulgação, falta 50 dias, falta 40 dias. Quando a gente vê, já é o dia do evento, é muito rápido. E quando estamos na produção, no trabalho de produção, passa mais rápido ainda, tá legal? Esse é o tipo de coisa que com certeza a experiência vai trazer para vocês, como trouxe para mim, como traz para todos os produtores. Tempo é muito precioso na produção. Tempo é crucial e é o que determina a organização do tempo, né? O famoso cronograma é o que separa um bom projeto, um bom evento de um evento ruim. Então, antecedência, o mínimo de 30 a 45 dias. Definir local, data e horário. Quando o tempo passa e a gente tem uma experiência já bem legal, esse tipo de coisa fica muito mais claro na mente, sabe? A gente consegue imaginar nos mínimos detalhes como que vai ser o evento, onde vai ser o evento. E no início é normal que ainda fique um pouco nublado quando você estiver idealizando o evento, ainda esteja nublado, você não sabe exatamente como vai ser e cria até uma apreensão, fique nervoso, nervosa, cria uma ansiedade, né? Mas a tendência é que com o passar do tempo vocês vão conseguir definir esse tipo de coisa com muito mais tranquilidade, com muito mais especificidade. Vocês vão conseguir ser bem específicos, sabe? Então, definir local, data e horário, como que vai ser a dinâmica do evento é fundamental. Fazer um descritivo, ou seja, dizer o que é o evento, mas não de maneira simples, de maneira descritiva, de maneira densa, dizer exatamente o que vai acontecer, né? Então, o que é o evento, para qual público, né? Quem que vai estar presente, quantas pessoas vão estar presentes, qual estrutura vocês vão usar. Ter esse descritivo vai ajudar bastante, porque parte significativa das informações solicitadas por órgãos para autorização de eventos vão estar constando nesse descritivo já. Então você só vai ali adaptar, então isso já ajuda bastante. Juntar documentos. Para quem é MEI, né, RG, CPF e o CNPJ. Para quem não é, para quem ainda não é MEI, não tem uma empresa formalizada, seus documentos pessoais, RG e CPF. No caso, a pessoa que é responsável pelo evento, né? Tem que ter uma pessoa física ou jurídica responsável pelo evento. Ah, mas a gente é um coletivo, é um grupo, a gente trabalha em grupo. Eu super entendo, e na verdade eu também participo de um coletivo, eu sei exatamente como é isso, mas sempre tem que ter uma pessoa responsável, alguém que possa ser responsabilizada, caso dê qualquer tipo de problema, qualquer tipo de imprevisto, acidente, qualquer pessoa saia prejudicada. Então é importante ter toda essa documentação sua ou da pessoa que vai ser a responsável, o responsável já organizado quando começar o planejamento de produção de um evento. E é preciso protocolar na prefeitura ou no órgão competente, né? Eu falo prefeitura porque é legal, assim, primeiro você conseguir autorização para o uso do solo, para o uso do espaço. No exemplo que a gente trabalhou antes, no caso show na rua, né, fechar a rua para fazer o show, imagina você conseguir todas as outras autorizações e não conseguir autorização para o uso da rua. Então,
É isso, assim, não tem bem uma ordem específica. Porque assim, cada evento é um evento, cada evento tem sua especificidade, tem seus detalhes, cada evento tem um detalhe que vai ser mais importante do que em outro. Então não tem exatamente uma ordem, mas eu recomendo começar pelo local, né? A autorização do local, porque imagina ter todas as outras autorizações e não poder usar o local, e aí mudar tudo. Vai ter que mudar o local, mudou todas as outras autorizações, entendeu? Então começa pelo local. Agora vamos virar a chavinha do exemplo, né? Vamos para o estudo de caso que está lá na apostila de vocês. Lá na apostila vocês vão ter o estudo de caso do grupo Sons da Laje. Então, a ação é que eles pediram licença para um sarau na praça com antecedência. Então aqui é um exemplo de evento do tipo sarau e que está acontecendo numa praça pública. Normalmente todo bairro, todo local assim tem uma praça de convivência, um lugar onde as pessoas costumam frequentar, onde tem negócio. Sempre tem a pracinha vendendo cachorro quente, pipoca, açaí, tem os brinquedos das crianças. Sempre um lugar legal, né, para se ir e curtir com a família, com alguém especial e tudo mais, com os amigos, amigas. E aí aqui nesse estudo de caso, a ação foi essa, que eles pediram a licença, né? E tiveram autorização para fazer o sarau na praça. E qual foi o resultado direto, né? O resultado direto é que com o documento oficial, o Nadopor, conseguiram o apoio da Guarda Municipal. Isso aumentou a segurança no entorno do evento e no pós-evento, que na verdade o evento é antes, durante e depois. Então, se você consegue, nesse exemplo aqui, como eles conseguiram o apoio da Guarda Municipal, eles conseguiram garantir segurança no entorno para a chegada do público, durante a presença do público no evento e depois, quando o público saiu do evento, no retorno para casa. Evento é muita coisa, gente. Evento, assim, quem tava achando difícil até aqui a aula, as outras aulas, eu imagino que agora fica assim, caramba, evento é muita coisa. Sim, evento é muita coisa. E continuando aqui, né? O segundo resultado foi um patrocínio de comércio local. Lembra que eu falei lá que um dos aspectos da legalização e autorização de eventos é a credibilidade? Então, credibilidade abre portas, como eu já falei. E aqui no evento, no estudo de caso, uma das portas que foram abertas após a autorização e legalização do evento foi o patrocínio e o apoio de um comércio local. O evento foi seguro e elogiado. Então, assim, tendo as autorizações, a tendência é que o evento ele vai ter qualidade. Porque essas licenças e autorizações servem exatamente para garantir um padrão de qualidade para os eventos. Agora vamos lá, né? Vamos pensar aí um roteiro. Aqui é um padrão, é um exemplo. Ninguém tá aqui para determinar exatamente como vai ser para o outro. Lógico que não. Cada pessoa vai organizar um tipo de evento específico, vai ter uma demanda específica. Então aqui é um padrão, né? E eu fiz um esqueminha mental para vocês terem uma noção de como as coisas vão se desencadeando no tempo. Ou seja, como as coisas vão ocorrendo, entende? Então, imaginando 50 dias antes, né? Vamos lá. Aí você começou o planejamento do evento. 45 dias antes do evento, escolher local e data. Você vai ter que escrever o projeto. Pronta essa etapa, vocês vão ter o resumo do evento, vocês vão ter a organização básica ali pronta, né? Aonde vai ser, o que vai ser, quando vai ser, quantas pessoas vocês imaginam que vão estar presentes, que estrutura que vai ser usada, esse tipo de coisa. Eu digo aqui 45 dias, mas assim, o ideal é que vocês tenham muito mais tempo de planejamento.
e que a idealização de projetos ela ocorra inclusive no ano anterior. Só que, claro, aí é um entendimento mais avançado, né? Eu estou entendendo aqui que essa aula pega desde a pessoa que está fazendo o seu primeiro evento até a pessoa que quer se profissionalizar na área, né, da cultura. Então, o que que acontece? Ali no faltando 45 dias para o evento, vocês já vão estar com tudo básico pronto, descritivo, tudo pronto. 30 dias antes da entrada protocolar na prefeitura, no corpo de bombeiros, os pedidos de autorização. Lembra que eu falei que demora? Então, pois é, demora. Então, não é assim, não é na hora que sai a autorização, né? Então, é fundamental esses 30 a 40 dias de antecedência. 15 dias antes, confirmar o andamento, ou seja, já tem que ter 20, 15, se der 30 dias antes, confirmar o andamento das coisas, confirmar se as licenças saíram, foram autorizadas. E informar com 15 dias antes a polícia militar, via ofício, o ofício que a gente conversou antes. Imagina, gente, você tem um trabalho, certo? E aí você precisa fazer uma coisa nova, que não estava prevista. Ou seja, você tem o seu trabalho e você já tem toda a demanda ali de trabalho que sempre tem. E aí, de repente, você precisa fazer uma coisa nova que não estava prevista. Quanto antes te pedirem isso, melhor, né? Porque você se organiza para atender essa demanda. Não é diferente com esses órgãos, não é diferente com a polícia militar, com a guarda municipal. Então, quanto antes, melhor. Mas é isso, aqui no exemplo, no nosso roteiro, 15 dias antes, informar a polícia militar via ofício. No dia do evento, você vai precisar ter todas as licenças impressas, tá legal? Ter todas as licenças organizadas, com nome. Tem uma coisa assim que eu sempre bato na tecla, inclusive tem gente que fala que eu sou chato. Fala, o Trindade é chato, o Trindade é chato. Eu tenho todos os arquivos que eu preciso no Google Drive, no espaço, né, digital de trabalho que eu uso, com o nome específico de cada arquivo. Isso é o tipo de organização que faz toda a diferença. Ter impresso também é importante para ter lá no dia presente no evento, impresso. E aí eu vou deixar uma reflexão, tá? A gente já está chegando no final da aula, né? Então eu vou deixar uma reflexão. Que está, inclusive, na planilha de vocês. O que muda quando o evento é regularizado? Vou deixar essa reflexão e lá no finalzinho, quando eu estiver recapitulando a aula, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Bom, então hoje a gente aprendeu a importância de legalizar eventos para poder atuar profissionalmente e para fazerem as nossas ideias saírem do papel, né? Elas ganharem as ruas. Então, assim, a diferença de um evento legalizado, autorizado, para um evento que não foi autorizado é o profissionalismo. Então, as pessoas têm boas ideias. Muitas vezes elas não conseguem colocar no papel. Esse talvez seja o primeiro passo. Você teve uma boa ideia? Colocar no papel, escrever essa ideia. Depois é mais difícil ainda, tirar do papel. A ideia está aqui na nossa cabeça. Ela precisa ir para o papel. E depois ela precisa sair do papel. Então, essa aula foi fundamental para fazerem as nossas ideias saírem do papel e irem para as ruas, ganharem as ruas. E aí eu gostaria de responder esse último questionamento que eu deixei para vocês, né? O que muda, qual é a relevância, né? Qual seria a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês sobre autorização, regularização, legalização de eventos. Primeira coisa, nesse mundo a gente está em competição o tempo inteiro. Tempo inteiro. Então, um evento que tem autorização, legalização, tem um diferencial. Tem um diferencial. É um evento mais seguro. Sendo um evento mais seguro, tem mais oportunidades. Sendo um evento com mais oportunidades, ele vai ser um evento melhor.
para o organizador, organizadora e para o público. Para as pessoas que vão consumir e para as pessoas que vão trabalhar. Então, o que muda de fato é o profissionalismo, sabe? Claro, tem consequências, desdobramentos práticos, como mais oportunidades, mas o que muda na prática é o profissionalismo. Recapitulando que tem atividades culturais, eventos que de fato não precisam de autorização. Aqui a gente abordou as atividades culturais, os eventos que precisam de legalização, ok? E aí eu vou deixar um gancho para a próxima aula, né? Que tem a ver com cidadania. Quando o artista respeita as regras, a cidade abre espaço para a cultura florescer. Na última aula vamos falar de cidadania artística. Então eu vejo vocês na próxima aula. Espero de verdade que vocês acompanhem a próxima aula e vamos encerrar por aqui, tá ok? Agradeço quem chegou até aqui, agradeço quem ficou até o final. Espero de verdade também poder ter colaborado com a trajetória de vocês. Aprofundem, deixem perguntas, pesquisem sobre o assunto. Essa trajetória, esse caminho da autorização, da legalização de eventos, ele é complexo mesmo, demora, tem muito documento que tem que ser visto, mas acreditem em mim, gente, vale muito a pena. Abre-se muitas oportunidades. Assim como a formalização de negócios, a abertura de CNPJ, a legalização e a autorização de eventos também abrem muitas oportunidades. Tá ok? Muito obrigado, um forte abraço.